Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025. Olha, no programa de hoje o clima esquentou de vez, viu? O governo e o Congresso estão naquela tensão por causa do imposto sobre operações financeiras. É verdade. E tem mais, hein? Notícias sobre a saúde e a estratégia política de Jair Bolsonaro, um dinheirão anunciado para o agro. Mas, por outro lado, a indústria deu uma freada. E ainda tem o impacto daquelas tarifas americanas nas nossas exportações. Bastante coisa pra gente desenrolar. Bora entender o que está rolando. Bom, o assunto do dia, sem dúvida, é essa briga pelo Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O governo foi bater na porta do Supremo Tribunal Federal Isso mesmo. para tentar manter o decreto que aumentava o imposto, né? Porque o Congresso tinha derrubado. Exato. A Advocacia Geral da União, que é quem defende o governo, está dizendo que o Congresso, invadiu a área do Executivo. E o próprio presidente Lula defendeu a medida, né? Falou aquilo de cada macaco no seu galho. No fundo, o governo precisa dessa grana. Precisa mesmo, para fechar as contas, não tem muito para onde correr. Só que o Congresso não gostou nem um pouco disso, né? Pelo que eu ouvi, chamaram até de declaração de guerra. Exatamente. E já falam em retaliar. E a retaliação pode vir onde? Olha, a ameaça mais forte é barrar aquela promessa do Lula de isentar mais gente no imposto de renda, sabe? Quem ganha até 5 mil. Ah, entendi. Quer dizer, uma coisa trava a outra. Isso. Mostra como essa briga fiscal acaba respingando em outras agendas importantes. A votação dessa isenção do imposto de renda, que é bem popular, né? Sim, muita gente esperando. Pois é, capaz de ficar só para depois do recesso de julho. Virou moeda de troca, né? E esse caso do IOF tá com quem lá no Supremo? Está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O que é interessante porque ele já cuida de outros casos bem quentes. Tipo a investigação do suposto golpe. Exatamente essa. Então existe uma certa preocupação lá dentro do próprio Supremo sobre como essa decisão do IOF pode, pode impactar o clima para outros julgamentos, como esse do golpe. Entendi. Faz sentido essa preocupação. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na política, Jair Bolsonaro cancelou umas agendas, né? Por causa de uma esofagite. Isso foi confirmado por exame. Mas, além da saúde, parece que está rolando uma mudança no discurso dele, sabe? Como assim? Parece que o foco agora é mais em ter influência no Congresso, garantir uma base aliada forte. Ah, interessante. Tem até uma pesquisa, né? Dizendo que muitos deputados acham que ele deveria focar nisso mesmo, e não em 2026. Exato, mais da metade dos deputados pensa assim, segundo essa pesquisa. Pode ser um ajuste de rota dele, né? Diante das dificuldades. Enquanto isso, o presidente Lula mandou um projeto para o Congresso para criar o Dia Nacional da Consolidação da Independência, lá em 2 de julho, mas sem ser feriado. É, um gesto mais simbólico, né? Mas o governo também está lidando com críticas. O Tribunal de Contas da União fez uma análise. E o que disse o TCU? Apontou uma baixa eficiência na maioria dos programas do governo em 2024. A grande exceção foi o Bolsa Família, que foi bem avaliado. E aquela polêmica dos gastos no judiciário com os tais penduricalhos? Continua? Continua assim. Saiu notícia de um gasto extra de tipo 3,4 milhões por mês em alguns tribunais superiores. Uau! É, por causa de um novo benefício para servidores, um pagamento extra por dias trabalhados a mais. Isso gera muita crítica, né? Ainda mais num momento de aperto fiscal, com o governo brigando para aumentar imposto como o IOF. Queria um contraste bem grande, né? E na economia, como ficam as coisas com toda essa tensão política? A produção industrial caiu, foi isso? Caiu sim, 0,5% em maio. E aí, claro, vieram críticas do governo para as taxas de juros do Banco Central que continuam altas. Mas, por outro lado, teve aquela notícia do Plano Safra, né? Um dinheirão para o agronegócio. Exatamente, mais de 500 bilhões de reais liberados para apoiar o setor. Um valor recorde. Meio contraditório, né? Indústria caindo, agro recebendo muito. Pois é. E mesmo no agro, tem gente reclamando dos juros do crédito, que chegam a 14% em algumas linhas. É um cenário de muitos contrastes mesmo. E para completar, tem notícia ruim para o bolso também, né? Conta de luz subindo. Para a área da Enel em São Paulo, o aumento vai ser pesado. Quase 14%. Complicado. Nossa. E lá fora, aquelas tarifas que o Trump impôs nos Estados Unidos ainda estão afetando a gente? Ainda afetam sim. Os dados mais recentes, agora de 2025,
mostram que vários produtos importantes nossos venderam menos para lá. Quais, por exemplo? Óleo combustível, celulose, aço, todos tiveram queda nas exportações para os Estados Unidos por causa dessas tarifas. Mais um fator aí complicando o cenário. Ufa, quanta coisa nesse 3 de julho, hein? Muita informação para processar. É verdade, muitos pontos se conectando, né? Política, economia, tensões. Bom, a gente fica por aqui com o Se Liga Política de hoje. Obrigado pela companhia. É bom continuar acompanhando para ver os próximos capítulos dessas histórias todas, né? É isso aí. Amanhã tem mais resumo para você começar o dia bem informado. Até lá!